Ela odiava o milionário que partiu o coração de sua irmã, até que ela se apaixonou por sua irmã gêmea. Amo saber de onde vocês são. Se inscreva, deixe o like e me conte de onde está assistindo. Júlia Medina nunca imaginou que seria capaz de se disfarçar de garçonete e derramar propositalmente vinho tinto sobre um terno de 3.000 euros. Mas ali estava ela, aos 22 anos, parada no meio do restaurante mais chique de Madrid, observando o líquido vermelho escorrer pelo peito de Gonzalo Rivas como se fosse sangue de sua vingança. Dios mío! Gritou, fingindo horror absoluto. Senhor, me perdoe. Sou tão desajeitada. Gonzalo ergueu os olhos devagar e Júlia sentiu um frio na barriga. Não pelos olhos castanhos que a fitavam com uma mistura de surpresa e diversão. Não, definitivamente não podia ser diversão. Este era o homem que havia destruído sua irmã Isabela, que a havia deixado em prantos por 3 meses seguidos. Este era o inimigo. Não se preocupe, disse ele, com uma voz surpreendentemente calma. Acidentes acontecem. Acidentes? Júlia quase engasgou. Aquilo não havia sido acidente nenhum. Ela havia planejado tudo meticulosamente. Conseguir o emprego temporário no restaurante, descobrir onde ele jantaria, até mesmo escolher o vinho de cor mais intensa. Deixe-me limpar isso para o senhor, insistiu, pegando um guardanapo e começando a esfregar o peito dele com força desnecessária. Moça, você está esfregando como se quisesse me arrancar a pele. Gonzalo riu baixinho, segurando gentilmente o punho dela. Eu fico bem assim. O toque das mãos dele na sua pele fez Júlia dar um pequeno salto para trás, como se tivesse levado um choque. Que diabos estava acontecendo? Ela deveria estar sentindo satisfação, não? Seja lá o que fosse aquela sensação estranha no estômago. Eu preciso buscar mais guardanapos. Gaguejou, praticamente correndo para a cozinha. Na cozinha, encostou-se na pia e respirou fundo. Calma, Júlia. Ele é o vilão da história. Lembre-se da Isabela chorando todas as noites. Quando voltou, Gonzalo havia tirado o paletó e estava conversando animadamente com outros clientes, como se nada tivesse acontecido. O sorriso dele iluminava o rosto inteiro, e Júlia teve que admitir, muito relutantemente, que ele era absurdamente bonito. Cabelos negros bagunçados, aqueles olhos castanhos expressivos e um sorriso que poderia derreter geleiras. Pare com isso, murmurou para si mesma. Bonito por fora, monstro por dentro. O resto da noite transcorreu sem incidentes, principalmente porque Júlia evitou a mesa de Gonzalo como se ele tivesse uma doença contagiosa. Mas ela não conseguia parar de observá-lo disfarçadamente. Ele tratava todos os funcionários com educação, deixou uma gorjeta generosa e até mesmo ajudou uma senhora idosa a se sentar. Deve ser tudo fingimento, resmungou Júlia, amarrando o avental. Homens como ele são especialistas em charme falso. Foi quando estava saindo pela porta dos fundos que ouviu passos atrás de si. Desculpe, chamou uma voz familiar. Júlia se virou e encontrou Gonzalo parado a alguns metros, as mãos nos bolsos. Eu queria agradecer. Agradecer? Júlia franziu a testa. Pelo quê? Por estragar sua roupa? Por me dar a desculpa perfeita para sair daquele jantar de negócios entediante? Ele sorriu. Aqueles homens falavam sobre fusões e aquisições há 2 horas. Você me salvou. Júlia ficou completamente sem palavras. Este não era o script que havia imaginado. Gonzalo deveria estar furioso, talvez até mesmo ameaçando processá-la. Ele não deveria estar ali, sorrindo para ela como se fosse a melhor coisa que havia acontecido com ele o dia todo. Bem, de nada, disse, mais como pergunta do que afirmação. Posso perguntar seu nome? Júlia, respondeu automaticamente, antes de se dar conta de que talvez não devesse ter revelado sua identidade real. Júlia, repetiu ele, como se estivesse testando o som. É um nome bonito. Eu sou Gonzalo. Eu sei quem você é. As palavras saíram antes que ela pudesse controlá-las. Gonzalo inclinou a cabeça, curioso. Sabe? Somos conhecidos? Não exatamente. Júlia mordeu o lábio. Como sair dessa sem parecer uma stalker? Você é famoso. Sai nas revistas. Ah, ele fez uma careta. Espero que não acredite em tudo que escreve por aí. Havia algo na voz dele, uma nota de tristeza ou cansaço, que fez Júlia hesitar. Por um momento, ele pareceu menos o playboy milionário dos tabloides e mais humano. Bem, ela se recompôs rapidamente. Preciso ir, tenho que lavar o cabelo.
Gonzalo riu. Lavar o cabelo? Essa é nova. É uma condição médica. Júlia improvisou desesperadamente. Preciso lavar o cabelo todos os dias, ou ele cai. Que terrível, ele respondeu, claramente se divertindo. Espero que encontre um bom shampoo. Júlia praticamente correu para o carro, as bochechas em chamas. Que diabos havia de errado com ela? Havia praticado aquele encontro 100 vezes na cabeça, e em todas elas, ela saía triunfante, deixando Gonzalo humilhado e furioso. Em vez disso, ela havia saído parecendo uma completa idiota. Você fez o quê? Isabela quase cuspiu o café da manhã quando Júlia contou sobre a noite anterior. Derramei vinho nele, Júlia repetiu, mexendo nervosamente os ovos no prato. Como planejamos. E ele não reagiu como esperávamos. Isabela arqueou uma sobrancelha. Aos 25 anos, ela era a irmã mais velha e supostamente mais sensata, mas ultimamente Júlia sentia que os papéis haviam se invertido. Desde o término traumático com Gonzalo há 6 meses, Isabela havia se tornado uma versão amarga de si mesma. Como assim não reagiu como esperávamos? Ele não ficou furioso? Não. Na verdade, ele me agradeceu. Te agradeceu. A voz de Isabela subiu 1/8. Por quê? Júlia suspirou. Por dar uma desculpa para sair de um jantar chato. Isabela ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Então, de repente, começou a rir. Não uma risada alegre, mas algo amargo e meio histérico. Claro que ele agradeceu, disse finalmente. Gonzalo sempre consegue transformar qualquer situação a seu favor. É parte do charme dele. É assim que ele me conquistou também. Júlia sentiu uma pontada de culpa. Talvez não devesse ter contado. Isa... Não, está tudo bem. Isabela se recompôs, mas Júlia podia ver a tristeza nos seus olhos. Na verdade, é melhor que você saiba como ele é. Charme é a especialidade do Gonzalo Rivas. Ele poderia convencer um esquimó a comprar gelo. Ele pareceu diferente, Júlia disse hesitante. Diferente como? Não sei. Menos arrogante do que eu esperava, e ele foi educado com todos os funcionários. Isabela fez uma careta. Júlia, por favor. Você passou uma noite com ele, eu passei 6 meses. Acredite em mim, por baixo daquele sorriso encantador, existe um homem que só se importa consigo mesmo. Júlia assentiu, mas algo dentro dela resistia à descrição. O homem que havia conhecido na noite anterior não parecia egoísta. Pelo contrário, havia algo quase solitário nele. Enfim, Isabela continuou, pelo menos você conseguiu estragá-lo um pouco. Deve ter custado uma fortuna para limpar aquele terno. Na verdade, ele disse que não se importava. Júlia! Isabela bateu a mão na mesa. Pare de defendê-lo. Eu não estou defendendo. Só estou contando o que aconteceu. As duas irmãs se encararam por um momento tenso. Então Isabela suspirou e passou a mão no cabelo. Desculpe, eu sei que você estava só tentando me ajudar. É que ainda dói, sabe? Pensar nele, falar sobre ele. Júlia segurou a mão da irmã. Eu sei. E por isso que vou continuar com o plano. Continuar, Júlia, você disse que o plano falhou. A primeira parte falhou, mas podemos improvisar. Júlia sentiu uma determinação crescente. Se Gonzalo havia realmente magoado sua irmã, ela não ia desistir tão facilmente. Vou descobrir mais sobre ele. Seus pontos fracos. E então vamos fazer ele pagar pelo que fez com você. Isabela sorriu pela primeira vez em semanas. Minha irmãzinha virou uma vingadora. Por você, viro qualquer coisa. Mas enquanto dizia isso, Júlia não podia tirar da cabeça a imagem de Gonzalo sorrindo para ela na rua, genuinamente agradecido. Havia algo naquele sorriso que não combinava com a imagem do homem cruel que Isabela descrevia. Talvez, pensou, eu precise conhecê-lo melhor para entender como destruí-lo. 3 dias depois, Júlia estava no supermercado comprando ingredientes para um jantar que pretendia cozinhar para Isabela, uma tentativa de animá-la, quando bateu de frente com um carrinho na seção de produtos orgânicos. Ai! Exclamou, esfregando o cotovelo. Desculpe, eu estava... Começou uma voz masculina familiar, e Júlia ergueu os olhos para encontrar Gonzalo Rivas, de jeans e camiseta, parecendo completamente normal e nada milionário. Júlia! Por um momento ela considerou fingir que não o conhecia, mas decidiu que seria ridículo demais. Oi! Que coincidência! Ele sorriu. Como está o cabelo? Júlia demorou 1 segundo para entender a referência.
Ah, bem, sem queda por enquanto. Gonzalo riu, e o som fez algo estranho no estômago de Júlia. Que bom, seria uma tragédia perder cabelos tão bonitos. Júlia tocou automaticamente os fios castanhos, presos em um rabo de cavalo desarrumado. Estava usando roupas de ginástica, e provavelmente parecia um desastre. Obrigada, murmurou sem saber o que mais dizer. Posso perguntar o que você está fazendo aqui? Gonzalo gesticulou para o carrinho dela, cheio de ingredientes caros. Além de comprar comida, obviamente. Vou cozinhar para minha irmã. Ela está passando por um momento difícil. Sinto muito, ele disse, e pareceu genuinamente preocupado. Algo sério? Júlia hesitou. Seria muito estranho dizer, na verdade, você terminou com ela e destruiu sua vida? Término, disse finalmente. Ah, Gonzalo fez uma careta. Esses são os piores. Já passei por alguns. É mesmo? Júlia não conseguiu evitar a pergunta. Você já teve o coração partido? Algo passou pelo rosto dele, uma sombra de tristeza. Algumas vezes. E você? Já teve? Uma vez, Júlia admitiu. Na faculdade. Pensei que ia morrer. E morreu? Obviamente não. Então significa que vai ficar tudo bem com sua irmã também. Havia algo tão simples e reconfortante na afirmação que Júlia se pegou sorrindo de verdade pela primeira vez em dias. Espero que sim. Quer uma sugestão? Gonzalo apontou para o carrinho dela. Vejo que você está fazendo risoto. Se adicionar um pouco de vinho branco e parmesão de verdade, fica infinitamente melhor. Você cozinha? Surpresa? Ele riu. Minha avó insistia que todo homem deveria saber cozinhar pelo menos 3 pratos bem feitos. Risoto era um deles. E os outros 2? Paella e flan. Muito úteis para impressionar mulheres. Ele piscou. Júlia sentiu as bochechas esquentarem. Funciona? Você teria que experimentar para descobrir. Havia algo no jeito que ele disse isso, casual, mas com uma intensidade nos olhos que fez o coração de Júlia acelerar. Por um segundo, ela esqueceu completamente por que deveria odiá-lo. Então se lembrou de Isabela chorando. Bem, disse rapidamente, preciso ir. Obrigada pela dica do risoto. Júlia, ele chamou quando ela começou a se afastar. Posso te pedir uma coisa estranha? Ela se virou, curiosa apesar de si mesma. O quê? Você gostaria de tomar café comigo? Amanhã, talvez? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Por quê? Gonzalo passou a mão no cabelo, parecendo pela primeira vez um pouco nervoso. Honestamente, você é a primeira pessoa em muito tempo que conversou comigo como se eu fosse normal. Não Gonzalo Rivas, o milionário. Só Gonzalo. É refrescante. Júlia ficou completamente sem palavras. Havia uma sinceridade na voz dele que era impossível de ignorar. Começou. Se não quiser, tudo bem, ele disse rapidamente. Eu entendo. Mal nos conhecemos. Não é isso, Júlia disse, surpreendendo a si mesma. É que é complicado. Complicado como? Como ela poderia explicar que estava supostamente tramando a destruição dele por ter magoado sua irmã? Só complicado. Gonzalo assentiu, parecendo entender que não obteria mais detalhes. Tudo bem. Se mudar de ideia, costumo tomar café no Café Central às 10 da manhã, todos os dias. E então ele se foi, deixando Júlia parada no meio do supermercado, completamente confusa sobre seus próprios sentimentos. Ele te convidou para quê? Isabela quase derrubou o prato de risoto. Café, Júlia repetiu, mexendo a comida nervosamente. Mas eu não vou, óbvio. Óbvio, Isabela concordou, mas havia algo na sua voz. Por que você acha que ele te convidou? Não sei. Disse que eu trato ele como pessoa normal. Isso é exatamente o que eu falei, Isabela exclamou. Ele usa esse charme de garoto incompreendido com todas. Foi assim comigo também. Júlia assentiu, mas uma parte dela resistia à explicação. O nervosismo de Gonzalo no supermercado havia parecido genuíno, não calculado. Na verdade, Isabela continuou, uma luz estranha nos olhos. Talvez você devesse ir. O quê? Júlia quase engasgou. Isa, você enlouqueceu? Pense bem, esta é a oportunidade perfeita para você se aproximar dele, descobrir seus segredos. E então, ela sorriu maliciosamente, destruir ele por dentro. Júlia sentiu um frio na barriga. Isso parece cruel demais. Cruel. A voz de Isabela ficou dura. Você quer saber o que é cruel? É um homem te fazer acreditar que te ama, te apresentar para a família,
falar sobre casamento e então desaparecer da noite para o dia, sem explicação, sem desculpas, como se você nunca tivesse existido. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas e Júlia sentiu sua resolução se fortalecer. Sua irmã havia sofrido demais. Tem razão, disse firmemente. Vou ao café. Mas seja esperta, Isabela avisou. Gonzalo é perigoso porque é genuinamente encantador. Não deixe ele te enganar como fez comigo. Naquela noite, Júlia mal conseguiu dormir. Ficou virando na cama, imaginando como seria o encontro. Parte dela estava nervosa, parte estava excitada, e uma pequena parte estava se perguntando se realmente queria fazer aquilo. Na manhã seguinte, passou 1 hora se arrumando, mudando de roupa 3 vezes antes de se decidir por um vestido simples azul marinho. Não muito arrumada, não muito casual. O Café Central era um lugar aconchegante no centro da cidade, cheio de profissionais tomando café da manhã antes do trabalho. Júlia chegou às 10h05, esperando que Gonzalo já tivesse desistido. Mas lá estava ele, sentado em uma mesa no canto, lendo um jornal e tomando café. Quando a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Você veio, disse, levantando-se para cumprimentá-la. Mudei de ideia, Júlia respondeu, permitindo que ele puxasse a cadeira para ela. Fico feliz. Café? Por favor. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, enquanto Gonzalo chamava o garçom. Júlia aproveitou para observá-lo disfarçadamente. De perto, ele parecia mais jovem do que esperava, talvez uns 28 anos. Havia pequenas rugas ao redor dos olhos que sugeriam que ele sorria muito e uma pequena cicatriz no queixo. Posso perguntar sobre a cicatriz? Disse, antes de conseguir se controlar. Gonzalo tocou o queixo automaticamente. Esta, caí da bicicleta quando tinha 8 anos. Minha mãe ficou histérica, achou que eu ia ficar marcado para sempre. E ficou, Júlia apontou. E ficou, ele concordou, rindo. Mas acabou sendo útil. As mulheres sempre perguntam sobre ela. Quebra o gelo. É uma estratégia? Não conscientemente. Mas funciona, não funciona? Júlia se pegou sorrindo apesar de si mesma. Funciona. O café chegou. E eles conversaram sobre coisas triviais. O clima, os planos para o fim de semana, livros que estavam lendo. Júlia descobriu que Gonzalo lia vorazmente, especialmente biografias e história. É um hábito da infância, explicou. Meu pai sempre dizia que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Seu pai é sábio. Era, Gonzalo corrigiu suavemente. Ele morreu quando eu tinha 15 anos. Sinto muito, Júlia disse, e percebeu que realmente sentia. Foi há muito tempo, mas sim, ele era sábio, e teimoso, e completamente dedicado à família. Você tem família grande? Só minha mãe agora. E você? Além da irmã que está passando pelo momento difícil? Júlia hesitou. Falar sobre família parecia perigosamente íntimo. Só nós duas. Nossos pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 17 anos. Meu Deus! Gonzalo se inclinou para a frente, tocando gentilmente a mão dela. Que terrível! Como vocês conseguiram? O toque dele enviou uma onda de calor pelo braço de Júlia, e ela teve que se esforçar para se concentrar na resposta. Isabela cuidou de tudo. Ela tinha apenas 20 anos, mas assumiu a responsabilidade por mim. Trabalhou 2 vezes mais para me manter na faculdade. Sua irmã parece uma pessoa incrível. A ironia da afirmação não passou despercebida por Júlia. Se ele achava Isabela tão incrível, por que a havia machucado tanto? Disse simplesmente. Eles continuaram conversando por mais 1 hora, e Júlia se pegou genuinamente se divertindo. Gonzalo era inteligente, engraçado e surpreendentemente bem informado sobre uma variedade de assuntos. Ele a fazia rir com histórias de viagens desastrosas e erros empresariais, e parecia genuinamente interessado em suas opiniões sobre tudo. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Júlia estava confusa. Este não era o homem cruel e egoísta que Isabela havia descrito. Este era alguém que ela realmente gostaria de conhecer melhor. Obrigado, disse Gonzalo enquanto caminhavam para a rua. Foi exatamente o que eu precisava. De nada, Júlia respondeu, e percebeu que também era verdade para ela. Posso te ver de novo? A pergunta pairou no ar entre eles. Júlia sabia que deveria dizer não, que deveria manter distância e focar em sua missão de vingança. Mas quando olhou nos olhos castanhos dele, as palavras que saíram foram: sim, gostaria disso.
E pela primeira vez desde que havia começado tudo aquilo, Júlia se perguntou se não estava cometendo um erro terrível. Como foi? Isabela perguntou no momento em que Júlia entrou em casa. Bem, Júlia respondeu, tentando soar casual. Muito informativo. Informativo como? Você descobriu algum segredo horrível? Alguma fraqueza? Júlia se jogou no sofá, exausta emocionalmente. Na verdade, ele foi adorável. Adorável? A voz de Isabela ficou perigosamente baixa. Júlia, me diga que você não está caindo no charme dele. Não estou caindo em charme nenhum, Júlia se defendeu, mas até ela podia ouvir a falta de convicção na sua voz. Só estou dizendo que ele não é o monstro que imaginávamos. Não é o monstro? Isabela se levantou abruptamente. Júlia, esse homem me destruiu. Ele me fez acreditar que íamos nos casar. Mas o que exatamente aconteceu? Júlia perguntou. Quer dizer, vocês namoraram por 6 meses e então? Isabela ficou em silêncio por um momento, e Júlia percebeu que nunca havia ouvido os detalhes específicos do término. Ele mudou, Isabela disse finalmente. Ficou distante, parou de me ligar, e quando finalmente consegui falar com ele, disse que não estava pronto para compromisso. E foi isso? Como assim foi isso? Isabela explodiu. Isso não é suficiente? Júlia franziu a testa. Obviamente era doloroso, mas... muitos namoros terminam assim. Não significa necessariamente que ele seja um monstro. Eu não acredito que você está defendendo ele. Não estou defendendo. Só estou tentando entender. Entender o quê? Que talvez eu tenha exagerado? Que talvez eu seja dramática demais? Não é isso que eu quis dizer. Mas Isabela já estava se dirigindo para o quarto. Você sabe que mais, Júlia. Faça o que quiser. Mas não venha chorar para mim quando ele fizer a mesma coisa com você. A porta bateu, deixando Júlia sozinha na sala, mais confusa do que nunca. Nos dias seguintes, Júlia e Gonzalo começaram a se encontrar regularmente. Sempre para café, sempre no mesmo lugar, sempre conversas que fluíam naturalmente. Júlia se pegou esperando ansiosamente por esses encontros, contando as horas até vê-lo novamente. Gonzalo era diferente de qualquer homem que ela já havia conhecido. Ele realmente a ouvia, fazia perguntas inteligentes e parecia genuinamente interessado em seus sonhos e opiniões. Ele contou sobre sua empresa, sobre as dificuldades de administrar um negócio herdado tão jovem, sobre a pressão constante da mídia. Às vezes, disse ele uma manhã mexendo pensativamente o café, eu me pergunto como seria minha vida se fosse só normal. Normal como? Não sei. Talvez um professor ou um escritor. Algo onde as pessoas me conhecessem pelo que faço, não pelo que tenho. Você pode fazer essas coisas mesmo sendo rico. Pode, ele concordou. Mas sempre haveria aquela sombra, sabe? As pessoas sempre se perguntariam sobre minhas motivações. Júlia entendeu exatamente o que ele queria dizer. Ela mesma estava ali por motivações questionáveis. Nem todo mundo é assim, disse, sentindo-se culpada. Você não é. Ele sorriu para ela. É uma das coisas que mais gosto em você. O coração de Júlia pulou e ela teve que desviar o olhar. Cada dia estava ficando mais difícil lembrar por que havia começado tudo aquilo. Em casa, a tensão com Isabela estava piorando. Elas mal conversavam e, quando o faziam, era apenas sobre assuntos práticos. Júlia sentia como se estivesse vivendo uma vida dupla e odiava isso. Foi durante o 5º encontro que tudo mudou. Júlia, Gonzalo disse hesitante, posso te contar algo? Algo que nunca contei para ninguém? Ela assentiu, curiosa e um pouco apreensiva. Algumas semanas atrás, eu terminei um relacionamento. Foi complicado. O sangue de Júlia gelou. Ele estava falando de Isabela. Complicado como? Gonzalo suspirou profundamente. Ela era maravilhosa, linda, inteligente e engraçada. E por um tempo pensei que poderia ser a pessoa. Mas não era? Não por culpa dela. Ele disse rapidamente. O problema era comigo. Eu percebi que estava apaixonado pela ideia dela. Não por ela, realmente. E isso não era justo com ela. Júlia sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. O que você fez? O que qualquer covarde faria. Comecei a me afastar. Parei de ligar tanto. Esperei que ela entendesse a dica. E ela entendeu? Eventualmente ela me confrontou. E eu fui honesto. Disse que não estava pronto para o tipo de compromisso que ela queria. Como ela reagiu? Gonzalo fechou os olhos. Ela ficou-se devastada. Chorou. Gritou comigo. Disse coisas terríveis.
e eu merecia cada palavra. Júlia mal conseguia respirar. Essa versão era muito diferente da que Isabela havia contado. Você se arrependeu de terminar? Não, seria pior ficar com alguém que não amo de verdade. Mas me arrependo de como fiz. Ela merecia melhor do que isso. E agora? Gonzalo abriu os olhos e olhou diretamente para ela. Agora encontrei alguém que me faz sentir coisas que nunca senti antes. Alguém por quem poderia me apaixonar de verdade, se ela me deixasse. O coração de Júlia parou completamente. Gonzalo, eu sei que é cedo para dizer isso. Ele continuou. Mas Júlia, eu estou me apaixonando por você. As palavras pairaram no ar entre eles como bombas relógio. Júlia sentiu o mundo girar ao seu redor. Eu preciso ir, gaguejou, levantando-se abruptamente. Júlia, espere. Mas ela já estava correndo para fora do café, deixando Gonzalo sozinho e confuso. Júlia chegou em casa como um furacão, invadindo o quarto de Isabela sem bater. Você mentiu para mim, gritou. Isabela levantou os olhos do livro, assustada. Do que você está falando? Sobre Gonzalo, sobre como terminou entre vocês. O rosto de Isabela empalideceu. O que ele te disse? A verdade, que ele se afastou porque percebeu que não te amava de verdade. Que você o confrontou e ele foi honesto contigo. Ele estava mentindo. Era diferente de como você me contou, Júlia interrompeu. Você me disse que ele desapareceu sem explicação, que te abandonou como se você nunca tivesse existido. Isabela ficou em silêncio por um longo momento. Então, para surpresa de Júlia, começou a chorar. Porque era assim que eu me sentia, soluçou, como se nunca tivesse existido para ele. A raiva de Júlia evaporou instantaneamente, substituída por compaixão. Ela se sentou na cama ao lado da irmã. Isa, você acha que eu não sabia? Isabela continuou entre lágrimas. Eu sabia que ele estava se afastando. Sabia que algo havia mudado, mas eu estava tão apaixonada que continuei fingindo que tudo estava bem. Por que não me contou a verdade? Porque é humilhante, Isabela explodiu. É humilhante admitir que você se agarrou a alguém que claramente não te queria mais. É humilhante admitir que quando ele disse que não estava pronto para compromisso, você implorou para ele tentar mais um pouco. Júlia sentiu o coração se partir. Isa, eu fiz papel de ridícula, Júlia. Chorei, implorei, prometi que poderia mudar. E ele só ficou lá parado, com pena de mim. Isabela enxugou os olhos. Então sim, inventei uma versão onde ele era o vilão completo. Era mais fácil de lidar. E me pediu para me vingar dele. Eu estava com raiva e magoada. E quando você disse que ia fazer alguma coisa, eu deixei você acreditar na versão que inventei. Júlia se levantou lentamente. Isabela, você percebe o que fez? Eu me aproximei dele acreditando que ele era um monstro. E agora? Agora eu... Júlia parou, percebendo a verdade pela primeira vez. Agora eu estou apaixonada por ele. As duas irmãs se encararam em silêncio. Júlia, Isabela disse suavemente, me perdoe. Eu estava sendo egoísta. Eu sei. Mas e agora? Como posso olhar para ele sabendo que comecei tudo isso como uma farsa? Talvez, Isabela sugeriu hesitante, você possa contar a verdade. Júlia riu amargamente. Claro. Oi, Gonzalo. Na verdade, eu me aproximei de você para me vingar por ter terminado com minha irmã. Mas agora estou apaixonada por você. Vai funcionar super bem. Você nunca sabe até tentar. Mas Júlia já estava saindo do quarto. Precisava de ar. Precisava pensar. Júlia passou os 3 dias seguintes evitando o café central e ignorando as mensagens de Gonzalo. Ela sabia que estava sendo covarde, mas não conseguia enfrentá-lo ainda. Toda vez que pensava em contar a verdade, imaginava a decepção nos olhos dele, e seu estômago se revirava. No 4º dia, Gonzalo apareceu no apartamento dela. Júlia, disse quando ela abriu a porta, precisamos conversar. Ela quase fechou a porta na cara dele, mas algo na sua expressão a fez hesitar. Pode entrar, murmurou. Eles se sentaram na sala, um de cada lado, como estranhos. Júlia não conseguia olhar diretamente para ele. Eu fiz alguma coisa? Gonzalo perguntou finalmente. Na última vez que nos vimos? Não. Então por que você fugiu? Júlia fechou os olhos. É complicado. Complicado de novo. Ele suspirou. Júlia, eu sei que disse que estava me apaixonando por você. E talvez tenha sido cedo demais. Mas não me arrependo de ter dito. Era verdade. Gonzalo, se você não sente o mesmo, tudo bem. Podemos ser amigos,
Mas não desapareça da minha vida sem me dar uma chance de entender o que fiz de errado. A sinceridade na voz dele quebrou o coração de Júlia. Você não fez nada de errado. Então o que é? Júlia respirou fundo. Era agora ou nunca. Lembra quando eu disse que conhecia você das revistas? Gonzalo assentiu confuso. Eu menti. Eu sabia quem você era porque você namorou minha irmã. A expressão de Gonzalo mudou lentamente, passando de confusão para compreensão e depois para choque. Sua irmã, Isabela Medina. Gonzalo ficou completamente imóvel por vários segundos. Isabela é sua irmã. Sim. E o momento difícil que ela está passando é por sua causa. Gonzalo se levantou abruptamente, passando as mãos pelo cabelo. Meu Deus, Júlia, isso significa que você... Me aproximei de você de propósito. Sim. Para quê? Vingança? Júlia assentiu miseravelmente. E tudo isso, nossos encontros, nossas conversas, foi tudo mentira? No começo, sim. Júlia forçou-se a olhar para ele. Mas depois... Depois o quê? Depois eu me apaixonei por você. Gonzalo soltou uma risada amarga. Que conveniente. Gonzalo, por favor. Não. Ele se dirigiu para a porta. Não faça isso. Não tente me convencer de que seus sentimentos são reais quando toda a nossa relação foi baseada em mentiras. Meus sentimentos são reais. Ele parou com a mão na maçaneta. Como posso saber? Como posso confiar em qualquer coisa que você diz? Júlia sentiu as lágrimas começarem a cair. Porque eu estou contando a verdade agora. Muito pouco. Muito tarde, Júlia. E então ele se foi, deixando Júlia sozinha com seu coração despedaçado. Nas semanas seguintes, Júlia se tornou uma versão deprimida de si mesma. Mal saía de casa, mal comia e passava a maior parte do tempo no sofá assistindo filmes românticos e chorando. Isabela tentava animá-la, cozinhando suas comidas favoritas e sugerindo atividades, mas nada funcionava. Júlia, disse uma manhã, você precisa parar com isso. Parar com o quê? Com essa autopiedade. Você contou a verdade para ele. Fez a coisa certa. E perdi o amor da minha vida no processo. Se ele realmente te amasse, teria perdoado você. Júlia olhou para a irmã com raiva. Como você pode dizer isso? Eu o enganei completamente. Todo relacionamento tem mentiras no início. Todo mundo se apresenta da melhor forma possível. Isso não foi me apresentar da melhor forma possível, Isa. Isso foi fingir ser uma pessoa completamente diferente. Isabela ficou em silêncio por um momento. Você tem razão, admitiu finalmente. E eu tenho culpa nisso. Não culpo você. Deveria. Eu estava tão consumida pela minha própria dor que te arrastei para a minha vingança. Você não merecia isso. Júlia suspirou. Já aconteceu. Não adianta lamentar. Mas você pode tentar consertar. Como ele nem quer me ver? Então mostre para ele quem você realmente é. Júlia franziu a testa. O que você quer dizer? Prove que seus sentimentos são reais. Prove que a Júlia que ele conheceu, tirando a mentira inicial, era verdadeira. Júlia considerou a sugestão. Será que havia uma forma de reconquistar a confiança de Gonzalo? Mas como? Você vai descobrir. Isabela sorriu. Você é muito mais inteligente do que pensa. Júlia passou 3 dias planejando. Pesquisou tudo sobre Gonzalo na internet. Não para encontrar pontos fracos dessa vez, mas para entender melhor quem ele realmente era. Descobriu sobre suas obras de caridade, seus investimentos em empresas sustentáveis, sua fundação para a educação de crianças carentes. Então teve uma ideia. Na quinta-feira começou a trabalhar como voluntária na fundação de Gonzalo. Não disse quem era, apenas que queria ajudar. A coordenadora, uma mulher doce chamada Carmen, ficou encantada com sua dedicação. É raro encontrar alguém tão comprometido, disse Carmen no final da primeira semana. Você tem talento natural para trabalhar com crianças. Júlia se sentia genuinamente bem ali. As crianças a adoravam, e ela descobriu que tinha paixão por educação que nunca havia explorado. Foi na segunda semana que Gonzalo apareceu para uma visita de rotina. Júlia estava no meio de uma aula de leitura quando o viu na porta. Seu coração disparou, mas ela continuou com a atividade, fingindo não notá-lo. E então o príncipe percebeu que a verdadeira princesa estava ali o tempo todo. Terminou fechando o livro. Professora Júlia, uma garotinha chamada Sofia levantou a mão. Por que o príncipe demorou tanto para perceber? Às vezes, Júlia respondeu, quando fazemos algo errado ficamos com medo que a pessoa não nos perdoe.
Então não tentamos. Mas ele tentou no final? Sim, e deu certo. E se não tivesse dado certo? Júlia hesitou, sentindo o peso do olhar de Gonzalo. Então, pelo menos ele saberia que tentou fazer a coisa certa. Depois que as crianças saíram para o recreio, Gonzalo se aproximou. Oi, disse simplesmente. Oi, Carmen me disse que você está trabalhando aqui há 2 semanas. Estou. Por quê? Júlia respirou fundo. Porque, quando pesquisei sobre você, descobri suas obras de caridade e percebi que queria conhecer essa parte de você também. E descobri que amo trabalhar com crianças, que talvez tenha encontrado minha vocação. Gonzalo estudou o rosto dela. Isso não tem nada a ver comigo. No início tinha, mas não agora. Júlia olhou ao redor da sala colorida, cheia de desenhos das crianças. Agora é sobre mim, sobre me tornar a pessoa que quero ser. E que pessoa é essa? Alguém honesta, alguém que ajuda outros, alguém digna de ser amada. Gonzalo ficou em silêncio por um longo momento. Júlia, disse finalmente, você sempre foi digna de ser amada, mesmo com suas falhas. Mesmo tendo mentido para você? Todos nós mentimos. A diferença é que você teve coragem de contar a verdade. Júlia sentiu uma faísca de esperança. Isso significa que você me perdoa? Significa que entendo por que você fez o que fez. Isabela estava magoada e você queria protegê-la. E significa que podemos tentar de novo? Gonzalo hesitou. Não sei. Ainda dói saber que nosso início foi baseado em mentiras. E se começássemos do zero? Como assim? Júlia estendeu a mão. Oi, eu sou Júlia Medina. Trabalho com crianças carentes e estou aprendendo que sou mais forte do que pensava. Gonzalo olhou para a mão estendida por um longo momento. Então, lentamente, a apertou. Oi, Júlia. Eu sou Gonzalo Rivas. Herdei uma empresa que não queria, mas estou aprendendo a usá-la para fazer o bem. Prazer em conhecê-lo, Gonzalo. O prazer é meu. Eles começaram devagar. Encontros casuais na fundação, conversas sobre as crianças, café ocasional. Júlia não pressionou, e Gonzalo gradualmente baixou a guarda. Você sabe, disse ele uma tarde, enquanto observavam as crianças brincarem no pátio. Isabela nunca me contou que tinha uma irmã. Não? Não. Na verdade, ela falava muito pouco sobre sua família. Júlia franziu a testa. Estranho. Ela sempre foi muito próxima de mim. Talvez ela quisesse manter nossa relação separada. Ou talvez, Júlia disse lentamente, ela soubesse no fundo que não ia durar. Você acha? Acho que ela sabia que vocês não eram compatíveis, mas não queria admitir. Gonzalo assentiu pensativo. Faz sentido. Eu também sentia que estávamos forçando algo que não existia naturalmente. E conosco? Ele olhou para ela e Júlia viu algo suave nos seus olhos. Conosco é diferente. Mesmo com as mentiras, sempre pareceu natural. Para mim também. Eles ficaram observando as crianças em silêncio confortável. Júlia, Gonzalo disse finalmente, você gostaria de jantar comigo amanhã? O coração dela pulou. Como um encontro. Como 2 adultos que estão se conhecendo e gostando do que veem. Sim, ela sorriu. Gostaria muito. O jantar foi no mesmo restaurante onde tudo havia começado, mas dessa vez, Júlia estava lá como convidada, não como funcionária infiltrada. Eles riram sobre a ironia, e Júlia contou a versão verdadeira daquela noite. Você realmente derramou vinho em mim de propósito? Sim, Júlia riu. E fiquei tão frustrada quando você não ficou bravo? Desculpe por estragar seus planos de vingança. Ainda bem que estragou. Conforme as semanas passaram, Júlia e Gonzalo se aproximaram cada vez mais, desta vez baseado em honestidade completa. Júlia contou sobre seus medos, seus sonhos, suas inseguranças. Gonzalo falou sobre a pressão de dirigir uma empresa, sua solidão, seus planos para o futuro. Às vezes, disse ele uma noite enquanto caminhavam pela praia, eu me sinto como se tivesse sido programado para ser o Gonzalo Rivas empresário e nunca tivesse descoberto quem eu realmente sou por baixo disso. E quem você é por baixo disso? Estou descobrindo com você. Júlia parou de andar e o beijou suavemente. Foi seu primeiro beijo e foi perfeito. Ele quer me conhecer, Isabela disse, parecendo nervosa. Júlia havia contado sobre os desenvolvimentos recentes com Gonzalo, e, para sua surpresa, Isabela havia ficado genuinamente feliz por ela. Você tem certeza que não vai ser estranho? Júlia perguntou. Vai ser terrível, Isabela admitiu. Mas preciso fazer isso. Por você.
E por mim também. O jantar foi no apartamento de Júlia. Ela cozinhou, com a ajuda secreta do Gonzalo por telefone, e Isabela trouxe vinho. Quando Gonzalo chegou, o ar ficou tenso por alguns momentos. Isabela. Ele cumprimentou educadamente. Gonzalo. Júlia segurou a respiração. Eu gostaria de me desculpar, Gonzalo disse finalmente, pela forma como terminei nosso relacionamento. Você merecia mais honestidade da minha parte. Isabela o estudou por um momento. E eu gostaria de me desculpar por usar minha irmã na minha vingança. Isso foi imaturo. Apologia aceita. A minha também. Júlia soltou o ar que estava segurando. Bem, agora que resolvemos isso, quem quer jantar? O jantar começou tenso, mas gradualmente se tornou mais relaxado. Isabela e Gonzalo descobriram que podiam conversar como adultos civilizados e até mesmo riram de algumas memórias compartilhadas. Você sabe, disse Isabela no final da noite, vendo vocês dois juntos acho que entendo melhor por que não deu certo entre nós. Como assim? Júlia perguntou. Vocês se encaixam, é óbvio. Gonzalo e eu éramos como duas pessoas tentando forçar peças de quebra-cabeça que não se encaixavam. E agora? Gonzalo perguntou. Como você se sente? Isabela sorriu e Júlia viu que era genuíno, aliviada e feliz pela minha irmã. Depois que Gonzalo saiu, as irmãs conversaram até tarde. Obrigada, Júlia disse. Pelo quê? Por me deixar ter isso, por ser feliz por mim, mesmo depois de tudo que aconteceu. Júlia, você é minha irmã. Seu bem-estar sempre foi mais importante que minha dor. Lamento ter demorado tanto para perceber isso. Eu te amo, Isa. Eu também te amo. 6 meses depois, Júlia estava supervisionando uma feira de ciências na fundação quando Gonzalo apareceu com uma expressão estranha. Tudo bem? Ela perguntou. Preciso te mostrar uma coisa. Ele a levou até o escritório dele e mostrou um artigo de jornal. Empresário local transforma a fundação em modelo nacional. Leu Júlia em voz alta. Gonzalo, isso é incrível. Leia o resto. Muito do sucesso recente da Fundação Esperança é creditado à nova coordenadora educacional, Júlia Medina, que implementou programas inovadores. Júlia olhou para ele em choque. Coordenadora educacional? Se você quiser. Carmen está se aposentando e unanimemente recomendou você para o cargo. Mas eu nem tenho formação oficial. Você tem algo melhor, paixão e talento natural. O resto pode ser aprendido. Júlia sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. Você faria isso por mim? Eu faria qualquer coisa por você. E então ele se ajoelhou. Júlia parou de respirar. Júlia Medina, disse ele, tirando uma pequena caixa do bolso. Você virou minha vida de cabeça para baixo da melhor forma possível. Me ensinou que o amor verdadeiro é baseado em honestidade, aceitação e crescimento mútuo. Gonzalo, você quer se casar comigo? Não com Gonzalo Rivas, o empresário, mas comigo, o homem que você ajudou a descobrir quem ele realmente é? Sim, Júlia gritou, antes mesmo que ele terminasse de falar. Sim, sim, 1000 vezes sim. Quando ele colocou o anel no seu dedo, Júlia teve certeza de que havia encontrado seu final feliz. 1 ano depois, Júlia e Gonzalo se casaram em uma cerimônia simples na sede da fundação, rodeados pelas crianças que haviam ajudado a unir seus corações. Isabela foi madrinha, radiante em um vestido azul claro, e fez um discurso que deixou todos em lágrimas. Quando minha irmã me disse que ia se vingar do homem que partiu meu coração, disse ela, eu nunca imaginei que ela acabaria partindo o próprio coração, apenas para descobrir que era capaz de amá-lo de volta, mais forte do que antes. Júlia me ensinou que às vezes precisamos quebrar para nos reconstruir melhor, e que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém cujas imperfeições se encaixam perfeitamente com as nossas. Gonzalo, bem-vindo oficialmente à família. E cuidado, nós, Medina, somos especialistas em vingança que vira amor. Todos riram e Júlia olhou para o marido maravilhada com a jornada que os havia levado até ali. Algum arrependimento? Sussurrou Gonzalo durante a dança. Sobre o quê? Sobre ter derramado vinho em mim naquela noite. Júlia pensou por um momento. Na verdade, sim. Sim, deveria ter usado vinho branco. Teria sido muito mais difícil de tirar. Gonzalo riu e a girou no ar. Lembre-me de nunca subestimar uma Medina. Tarde demais, Júlia sorriu.
beijando-o enquanto as crianças da fundação aplaudiam ao redor deles, e viveram felizes para sempre, provando que às vezes os melhores finais felizes começam com os piores planos de vingança. Uma história sobre segundas chances, crescimento pessoal e a descoberta de que o amor verdadeiro pode surgir dos lugares mais inesperados, até mesmo de uma mentira que se transforma em verdade.